Agora sim. Agora deu. Olá, tudo bem? Dá um joinha para mim aí, está ouvindo. Agora sim. A paz do Senhor. A internet hoje está difícil, viu? Vamos ver se a gente consegue. Já tentei uma vez. Deve estar achando estranho começar com uma máscara, né? Mas é para lembrar da importância desse objeto, que hoje tem que fazer parte das nossas vidas. E se os irmãos estão seguindo aí os noticiários, ontem eu estava vendo que em Manaus, onde está aquela situação complicada, grande parte dos problemas que estão lá é porque a população de lá ainda não acredita no Covid-19. Não acredita no potencial dele, no que ele pode causar às pessoas. E aí o resultado disso nós estamos vendo, que são muitas mortes naquele lugar. E uma das coisas que nós estamos usando sempre para nossa proteção é a máscara. E lá é um lugar onde as pessoas não adotaram as máscaras ainda. São poucas pessoas. Então eu resolvi começar hoje a live, né? Que a palavra do Senhor é vida. É vida. Então, para iniciar, eu tenho que mostrar aquilo que hoje significa segurança para nós. Tanto segurança para mim, quanto para as outras pessoas. Então eu tenho que usar a minha máscara. Aonde você for, use a sua máscara. Pessoas estão sendo contaminadas. Você vai falar assim, mas não tem nem comércio aberto, as pessoas não estão saindo, mas as pessoas estão sendo contaminadas hoje em dia nos supermercados, porque acham desnecessário usar uma máscara, né? Então vamos aí seguir. E eu gostaria de dar uma dica, que eu já dei para algumas pessoas, que é a questão da máscara, ela tem as descartáveis, né? Mas tem a que nós podemos lavar, né? Só que com 2 horas no máximo é indicado trocar, porque ela umedece. Aí eu vi uma dica do médico que eu achei muito interessante, que é aquele papel toalha que nós temos em casa. Você dobra e coloca na sua máscara. Ao invés de você trocar a sua máscara de 2 em 2 horas, você troca o refil. Ele passa a ser um refil. Eu vi, achei muito interessante, achei que está funcionando para mim e eu gostaria de compartilhar isso com vocês, tá? Fica aí, parece não ser pertinente o assunto, mas é vida. E a palavra do Senhor é vida. Amém? Vou deixar aqui do ladinho. Hoje nós vamos estar trazendo mais uma palavra do Senhor para você que vai chegando aí. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre, né? Nós estamos aí sempre pedindo ao Senhor que nos dê força para vencermos esse tempo estranho em nossas vidas, né? Porque antes, acho que pouquíssimas pessoas passaram por alguma coisa parecida, né? Mas o Senhor é Deus, o único Deus, aquele que pode todas as coisas. Amém? Vamos iniciar com uma oração. Vamos pedir que o Senhor esteja com cada um de nós. E eu peço ao Senhor que esteja no teu lar nessa hora. Amém? Senhor Jesus, obrigada, meu Deus, por mais uma semana que se passou. Novamente nós estamos aqui, Senhor, para trazer a Tua palavra. Senhor, que essa palavra não venha de mim, mas venha direto do Teu trono, Senhor, porque o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor conhece cada pessoa que está nessa transmissão agora, Senhor. Deus, o Senhor sabe que cada um no seu lar, em particular, está precisando nesse dia. Alguns, Senhor, precisa de uma libertação.
Alguns precisam, Senhor, de um colo. Alguns estão precisando, Senhor, da cura de uma enfermidade. Essa enfermidade, ela pode ser uma enfermidade emocional, espiritual ou física, Senhor. Pai, eu te peço, em nome de Jesus, que visite cada lar nesta noite e que aonde tiver, Senhor, um clamor, alguém pedindo em teu nome, que o Senhor possa curar. Senhor, cura depressão, Senhor, ansiedade, tristeza, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Na semana passada, eu trouxe uma palavra em Atos 28. Nós falamos de Paulo ali. E eu falei até onde o Senhor me permitiu. Aí no decorrer da semana, a gente busca o Senhor novamente, porque a palavra é dele, né? E eu falava com o Senhor, que palavra que eu vou trazer nessa terça-feira, dia 28. E o Senhor falou comigo, Paulo, Atos 28. Como assim, né? A palavra do Senhor, ela nunca se esgota. A palavra do Senhor é viva e a cada dia ele tem uma mensagem nova. O Senhor falava em meu coração, termina a mensagem. Termina a mensagem. E eu vou continuar aqui, vou fazer uma pequena síntese do que eu falei a semana passada, mas vamos prosseguir. Bem, em Atos 28, eu vou ler toda a enunciado aqui. Havendo escapado então, souberam que a ilha que se chamava Malta, e os bárbaros usavam conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo juntado uma quantidade de gravetos e pondo-os no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhes a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperaram que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. E ali, próximo daquele mesmo lugar, havia umas propriedades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu estar de cama enfermo, de febre e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele, os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Aleluia, glória a Deus. Semana passada, eu fiz um pequeno resumo da vida de Paulo. Mas hoje eu vou entrar diretamente nessa palavra, porque Paulo, a gente já sabe que ele teve um encontro com Jesus. E nesse encontro, ele passou de perseguidor de cristão a pregador da palavra, a pregador do evangelho. Foi Paulo que foi incumbido de levar as boas novas aos gentios. Levar as boas novas do Senhor para aqueles que estavam momentaneamente sem salvação. E Paulo é incumbido desta missão, né?
vai começar ali no capítulo 21 de Atos, essa história, essa trajetória de Paulo, com essa passagem do capítulo 28. Se os irmãos quiserem e puderem, leiam. É muito importante, muito interessante essa história de Paulo, de como começa para se dar esse episódio, essa cena aqui do capítulo 28 de Atos, né? Então Paulo, ele é preso em Jerusalém e ele passa por todos os importantes dali porque eles queriam punir Paulo de todo jeito. Só que não encontraram nada de errado com Paulo. Então, quando que eles resolvem liberar Paulo e ele percebe que ali nos bastidores está se movimentando algo, vendo coisa estranha ali, ou seja, tinha um grupo que estava pensando, quando Paulo sair, nós vamos matá-lo. Paulo, percebendo isso, ele pede para ir na presença de César em Roma, porque ele era um cidadão romano, ele tinha essa garantia. E ele agiu com muita inteligência, né? E creio eu na ação e na vontade de Deus, no Espírito Santo. E aí então eles enviam Paulo para Roma. E Paulo, só que ele vai num navio, né? E nesse navio a palavra do Senhor diz que tinha 276 pessoas nesse navio. E foi uma viagem muito tribulada, vamos dizer assim, com muitos percalços. Por quê? Era um tempo de tempestades. Paulo já havia alertado, mas você já viu aquela história de que quando pouca gente dá atenção naquilo que você fala? Então, Paulo foi ignorado e eles seguiram viagem. E a tempestade foi batendo no navio. Só que Deus, eu vou repetir esse versículo porque é maravilhoso quando a gente dá ouvidos ao Senhor. Aqui no capítulo 27, no versículo 23, diz assim, isso já no decorrer da tempestade, de tudo acontecendo, todo mundo já desesperado, Paulo diz assim, porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Paulo tinha essa certeza, mas não era uma certeza de qualquer coisa, não era vinda dele, não era sentimento. Ele viu quando o anjo chega para ele e diz, Paulo, tira suas preocupações, porque é da vontade de Deus que você chegue até César. Trocando em miúdos aqui, irmãos, o que o anjo disse para Paulo não esquenta. Todo mundo aí no navio está desesperado, porque a tempestade está forte, as bagagens vão se perder, o navio vai se perder, mas nenhuma dessas almas se perderão, nenhuma vida vai se perder. E Paulo creu nisso, ele agarrou aquilo para si, não foi um sentimento. Quantas vezes o Senhor fala com você e mesmo assim você se sente inseguro? Quantas vezes já te aconteceu isso? Pois é, faltando confiança. Tá faltando confiança na palavra de Deus. Tá faltando confiança em você mesmo. Porque muitas vezes nós ouvimos a voz do Senhor falando, não faça, ou faça. E nós achamos que nós somos pequenos demais e que Deus não está falando conosco. Pois eu posso te dizer nessa noite que não é impressão sua, não é sentimento seu. Você não é pequeno demais para Deus. Você é grande o suficiente na condição de filho. Eu sou filha de Deus, você é filho de Deus, filha de Deus. Então o Senhor fala com você sim, o Senhor fala comigo sim, tenha essa certeza. Paulo teve essa certeza,
E ele passa e ele fala com o pessoal do navio: não se preocupem, Deus me disse que nada vai acontecer de ruim conosco. O navio vai se perder, mas nós não. E ali muita gente deve ter dado risada de Paulo. Com certeza, 276 pessoas. Você acha realmente que essas 276 pessoas acreditaram no que Paulo falou ali? Ainda falando de Deus? Irmãos, quantas vezes nós vemos um riso no cantinho de boca de alguém quando você fala da palavra de Deus? Quantas vezes? Você está falando do agir de Deus na tua vida, você está contando o testemunho e as pessoas estão ali, sabe, aquela... Sei. Ah, Deus fez isso na sua vida. Sei. Pois é. Mas não importa. Paulo, mesmo... Eu imagino que Paulo ali, por muitos, estava desacreditado. Muitos não acreditaram nele. Mas ele falou, ele deu o recado que precisava dar. Ele deu o que foi lhe passado, ele passou. Então, quando Deus falar com você, não duvide, passe para frente, avise o seu irmão dos riscos que ele corre, com as escolhas que ele faz, que são riscos. Irmãos, sim, são riscos. Então, não se cale, fale em alto e bom som que o Senhor é na tua vida, que Ele faz milagres, que Ele fala contigo, que Ele te abençoa, que Ele cura, e Ele vai curar quem você está falando. Não negue esse Deus, não negue, fale da palavra do Senhor. Ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo, são tantas tempestades, tempestade de todo lado. Fale da palavra do Senhor. E Paulo continua, né? Ele fala e a tempestade vai piorando, o navio vai se quebrando todo. Quando eles ficam próximos à ilha, eles são obrigados, né? Porque o navio foi se destroçando todos, eles se livraram de bagagem e eles foram obrigados a pular ali no mar e acabar de chegar na ilha. Não importa se o que você perdeu foram bens materiais. A sua vida foi preservada. A vida de Paulo foi preservada. A vida de todos aqueles que estavam ali foram preservadas. Às vezes, quando nós passamos por algumas situações difíceis, principalmente financeiras, e esse é um momento assim, nós ficamos com medo. Às vezes o medo bate, a angústia, o desespero, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. São momentos, são perdas momentâneas. O principal, que é a sua vida, o principal está sendo preservado. Glorifica o Senhor na tua casa agora, glorifica esse Deus, que Ele preserva a tua vida, Ele está preservando a tua vida. Não importa, tudo que você está perdendo, se você está passando, se você está vendo pessoas perderem alguma coisa, estimule, passe confiança, porque são coisas momentâneas, são coisas do momento. O principal é a tua saúde, o principal é a tua vida, e o Senhor tem preservado a tua vida, o Senhor tem preservado a vida da tua família, tem guardado. Então não importa, não dê importância no momento para coisas materiais, tudo isso é possível de se recuperar. E aí Paulo e os demais, alguns se atiram na água, outros pegam partes do navio, nas tábuas ali, e se chegam na ilha. Quando eles chegam na ilha, eles identificaram a ilha como a ilha de Malta. E diz a palavra do Senhor que eles foram muito bem recebidos. Eles foram bem recebidos pelos nativos dali, né?
Tanto foram bem recebidos que a primeira providência deles, ao verem que aqueles homens chegaram molhados e com muito frio. Irmãos, essa região, ela geralmente, no inverno, ela chega a 0 graus, menos que 0 a temperatura. Então imagina, a 0 grau, você pulando na água. Esses homens chegaram. Qual foi a providência? Vamos socorrê-los na que a gente pode. Primeiro, vamos acender uma fogueira. E eles acenderam a fogueira para aquecê-los. Você consegue identificar qual é o problema do teu próximo, do teu irmão, de imediato? Com certeza ele tem uma prioridade. Tem algo na vida dele que precisa ser socorrido primeiro. Talvez seja algo na saúde, talvez seja algo no financeiro, mas eu te digo, talvez seja algo emocional. Talvez seja algo emocional que o seu irmão, que o seu próximo precisa primeiro. Então socorra naquilo que ele primeiro demonstra. Aqui era o frio, eles precisavam ser aquecidos. Então esses homens correm, montam, fazem uma fogueira, e diz a palavra que eles fizeram uma fogueira enorme, enorme, para aquecê-los. E aí, a gente vê aqui no versículo 3, que diz assim, que Paulo saiu para ajudar a colher os gravetos. E aí eu já imagino, né? Você vai viajando na palavra de Deus e você já imagina o quê? Que aqui Paulo já não estava mais com tanto frio, né? Porque se eles fizeram uma fogueira enorme, Paulo já sai para juntar os gravetos, eu imagino aqui que Paulo já tinha se aquecido, né? Ele já tinha se aquecido. Então, é lindo a palavra do Senhor, né? É linda porque a palavra de hoje, o Senhor falou para mim que não era para eu escrever nenhuma linha. Que não era para eu anotar nenhuma linha. E eu não anotei, irmãos. Eu não anotei. Ela surpreende, né? Quando eles chegam com frio, congelados ali, molhados, os nativos correm para aquecê-los. E aqui eu já vejo Paulo saindo e buscando mais gravetos. Ele foi atendido numa necessidade dele naquele momento e logo ele já fez ele já corre para ajudar a colocar mais lenha na fogueira. Ele não quis só para ele. Irmãos, esse homem estava cansado. Foram muitos dias navegando, né? Eles navegavam por meses e eles passaram muitos dias navegando. Esse homem estava cansado, porque quem que consegue dormir numa tempestade? Só Jesus. É só Jesus que consegue, né? Nós não conseguimos deitar e dormir numa tempestade. E Paulo devia estar cansado. E o que ele faz? Ele não pensou no cansaço dele. Eu imagino aqui, vendo a palavra, que ele já se aqueceu, então vamos buscar, vamos ajudar a trazer mais lenha para aquecer, porque ainda eram 276 pessoas, ainda devia ter muita gente com frio ali. E ele sai para buscar os gravetos para aumentar o fogo. E eu aprendo aqui agora, junto com vocês, que eu tenho necessidades. E uma vez que as minhas necessidades forem sanadas, eu não posso virar pro canto e dormir. Né? Eu vou buscar gravetos para aquecer os meus.
eu vou buscar algo para aquecer o meu irmão. E Paulo vem e com os gravetos e põe no fogo, né? Quando ele põe os gravetos no fogo, algo inesperado acontece com ele, né? Algo acontece de surpresa. Ele não imaginava que ele estava carregando esses gravetos, né? E eu falei na semana passada que possivelmente Paulo foi buscar longe os gravetos, né? Ele não imaginava que no meio dos gravetos dele tivesse uma cobra. Você imagina isso? Não, é horrível, né? Nossa, chega a arrepiar você imaginar que o ambiente que você tá tem algo peçonhento ali. É difícil isso, né? E no que Paulo ajunta os gravetos e traz para ajudar no calor do fogo, a cobra, ela pica uma das mãos de Paulo. Foi atendendo uma necessidade dos demais que Paulo foi picado. E você acha mesmo que quando você está se dispondo para ajudar alguém, uma cobra não vai te picar? Você acha mesmo? Eu falei na semana passada que o fogo, ele representa o Espírito Santo, ele representa o poder de Deus. É no fogo que se apura as coisas, né? E o ouro mais precioso que tem é aquele que é passado por temperaturas extremamente altas. É aquele que chega a um grau máximo do calor, né? É o ouro mais puro, porque quanto mais exposição ao calor, ao fogo, mais a sujeira vai se separando do ouro. O fogo, ele é para apurar. O fogo de Deus é para apurar a sua vida. O fogo de Deus é para expor as coisas ruins que possam estar querendo te prejudicar. Porque se Paulo não joga aquele graveto diretamente no fogo, quem já morou na roça assim sabe o que eu tô falando. Quando você busca um graveto, você guarda, geralmente você traz aquele punhado lá e você guarda em algum local para depois você usar, para depois você colocar no fogo, certo? E aí eu imagino que se Paulo buscasse aquele graveto e colocasse do lado da fogueira para usar depois, essa cobra, ela poderia sair dali e pegar não Paulo, podia pegar outra pessoa, mas poderia pegar Paulo descuidado. Nós temos que expor a nossa vida para Deus. Nós temos que expor a nossa vida para Deus, os nossos propósitos para Deus. Nós precisamos expor, porque tudo que é exposto no calor do Senhor, no fogo do Senhor, Ele cuida. Aquela cobra, ao picar a mão de Paulo, diz a palavra que ele só balançou as mãos e a víbora caiu no fogo e ela foi consumida. Se ele está fora e ela pica fora, ele não tinha onde de repente jogar. E diz a palavra do Senhor que aqueles homens, né, quando viram que a cobra pega na mão de Paulo, eles já ficaram olhando logo e falou: esse homem tá perdido. Eles conheciam, eles eram os moradores daquele lugar.
Quantas pessoas devem ter sido picados por cobras semelhantes a essa, a palavra diz que é uma víbora, e foram mortas instantaneamente. Então eles estavam acostumados com essa rotina. Pegou, esquece, porque não vai sobreviver. Então eles ficam esperando o quê? Que Paulo já vai instantaneamente estar passando mal, faltando ar e já caindo morto, né? Só que não é o que acontece. Eles ficam esperando por isso. Mas não acontece nada. Paulo, do mesmo jeito. Não aconteceu nada com Paulo. Essas mesmas pessoas começam a olhar para Paulo. Aquelas que pensou, vai morrer. Deve estar cheio de pecado. Porque, escapou da tempestade. Agora uma víbora, está cheio de pecado. Aí esse mesmo povo, em 2 versículos seguintes, eles começam a olhar. Não aconteceu nada com Paulo. Não acontece nada com Paulo ali. O homem, do mesmo jeito que estava, ficou. Eles começam a olhar para ele e falam: esse homem é um Deus. Ué, o homem não caiu morto, não passou mal, não teve nenhuma tontura. Esse homem é um Deus. Esse homem é um Deus. Então, eu falei aqui na semana passada e volto a repetir, que às vezes as pessoas mudam de ideia a nosso respeito muito rápido. Mudam de ideia muito rápido. Quem já te conheceu e falou pra você assim: nossa, quando eu vi você, eu achei que você era um nojo. Eu achei que você era horrível. Achei você muito arrogante. Mas hoje eu vejo que você é uma boa pessoa, né? Mas o contrário também acontece. Ele conhece alguém, acha a pessoa maravilhosa. E do nada, só porque alguém ali falou, foi picado pela víbora, ele já não quer mais saber, não quero saber mais dele, não quero mais saber mais dela, são falsos, são isso, são aquilo. Então as pessoas mudam de ideia muito fácil. Mudam com os acontecimentos, eles mudam de ideia. Mas enfim, quando eles viram que não aconteceu nada, é vida que segue, né? É vida que segue. E aí eu suponho que as necessidades ali foram sanadas, né? Todos se aqueceram, todos já estavam bem. Agora precisava era acomodar esse povo todo. Eram 276 pessoas. Precisava acomodar esse povo todo, né? Mas a palavra do Senhor disse o seguinte, que ali próximo daquele mesmo lugar haviam umas propriedades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Então, esses homens que chegaram ali precisando de calor, precisando de assistência, eles receberam. E agora vamos alojar todo mundo. Mas diz a palavra do Senhor que ali tinha um homem que era o principal, mas quando ele fala principal, ele não diz o que esse homem era, né? Os estudiosos não sabem dizer assim. Ele pode ser o homem mais importante. A Bíblia relata que ele era um homem mais importante, mas não diz qual a função dele. Não nos cabe a nós aqui. Só que a gente sabe que o homem tinha posses, porque as propriedades pertenciam a ele. E esse homem, chamado Públio, ele recebe e hospeda esse povo aqui, né? Aí no versículo 8 vai dizer assim, e aconteceu estar de cama, enfermo, de febres e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado,
pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam. Tudo na vida tem um propósito de Deus. Tudo na vida tem um propósito de Deus. Tudo. Nós questionamos muito os momentos difíceis que nós passamos na vida. Você já viu que momento bom o povo não fala muito não, mas se entrou no momento difícil, vem reclamações, vem tudo, né? Porque isso pesa muito mais em nós, né? Só que Deus tem propósito para tudo. Paulo chega na casa de Públio e o que acontece? Quem que está enfermo? O pai de Públio. Então esse homem estende as mãos para Públio. Esse homem estende as mãos para Paulo. Só que quando chega lá, quem que está doente? O pai dele. E diz a palavra que ele apresentava febre e disenteria, que também era algo muito comum neste lugar. Era uma ilha, né? E Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e os curou. Irmãos, é difícil você ver alguém precisando de algo e você não estender a mão, né? Então, imediatamente, Paulo usou a autoridade que ele tinha, vinda do Senhor, porque foi Jesus que nos deu essa autoridade. Ele vai logo orar por aquele homem que estava enfermo. Só que aí, essa parte aqui, eu comecei a perguntar para o Senhor, né? Porque no que eu estava lendo, essa palavra aqui diz que esse curou não é curou pelo fato de Paulo impor as mãos sobre ele, como às vezes nós estamos acostumados a ver. Diz a palavra que ele orando, pôs na mão e curou. Mas o sentido dessa palavra no original não é de curou instantaneamente. Porque continua a palavra aqui dizendo que muitos que moravam naquela ilha, que também tinham enfermidades, foram para eles e foram curados. E aí eu fui, né? Por que é que esses homens... o sentido da palavra no original foram curados por meios naturais. Ou seja, porque quem escreve Atos é o Lucas. Lucas é um médico, certo? Então, para aquelas pessoas, tanto para o pai de Públio, como para as pessoas daquela ilha que iam para eles para ser curados, o que foi aplicado ali foi a medicina. Foi a medicina, né? O sentido da palavra é curados através de medicamentos. Que medicamentos eram esses? O que tinha na própria ilha. Lucas, o doutor Lucas, era um médico. Então, nesse tempo que eles passaram na ilha, o que foi curando aquele povo ali foi a medicina, né? E aí eu fiquei indagando o Senhor. Falei, Senhor, mas porque eu até hoje eu imaginava que Paulo pôs as mãos e curou aquele senhor. E o que podia ter acontecido? Paulo curou vários, né? Vários, isso não é novidade para ninguém. Então por que ali não foi colocado isso? Por que Paulo não impôs as mãos e já foi curando todo mundo, né? O primeiro deles era o pai. E o sentido não diz isso. Aí foi algo que o Senhor falou no meu coração. Isso era
2 e pouco da manhã, que eu não conseguia pegar no sono e fiquei lá pensando na palavra. Olha isso. Paulo, ele tinha toda a autoridade para impor as mãos, como ele fez inúmeras vezes, e curar. Mas lembra que aqui atrás, no versículo 6, os nativos ficaram super impressionados com o fato de Paulo não inchar, não ficar tonto, não acontecer nada com ele, não dá uma ânsia de vômito ali, não dá nada. E eles já começaram a pensar o quê? É um Deus. É um Deus, esse homem é um Deus, porque nada acontece com ele. Pois é, o Senhor falava comigo, se Paulo tivesse colocado as mãos no pai de Públio e já curado com as mãos, com a imposição de mãos, aquela ideia formada que aqueles nativos já conceberam ali, né, porque eles ficaram imaginando, era uma ideia que ia ficar fixa na cabeça deles. Paulo é um Deus. Paulo veio, um homem chamado Paulo passou por essa ilha e onde ele colocava as mãos as pessoas iam sendo curadas. E aí começavam aqueles testemunhos, né, irmãos? Curou minha mãe, curou meu pai, curou meu filho, curou isso, curou aquilo. Um tinha uma ferida na perna, o outro tinha isso. Paulo, percebendo isso, ele usou da medicina do Dr. Lucas para curar, para ajudar aquele povo. Porque nesse tempo todo que eles ficaram ali, eles tiveram tempo suficiente para evangelizar aquele povo. Porque eles estavam ali, eles podiam falar da palavra de Deus, falar sobre Jesus, que é o principal, sem colocar na pessoa deles uma idolatria. Irmãos, isso me ensina a cada dia mais na obra do Senhor, que quem tem que crescer é o Senhor. É o Senhor que precisa aparecer, não sou eu. Eu tenho aqui pastores me ouvindo agora, né? Eu tô vendo aqui líderes de igreja. E o que eu aprendi foi isso, né? A gente já sempre fala disso, que quem tem que aparecer é o Senhor. Mas Paulo, ele teve esse entendimento. Ali naquele lugar ele não podia fazer sinais e maravilhas, porque senão ele ia sair e deixar uma ilha idólatra, uma ilha que ia para contar para todos os navios que passassem por ali e ancorassem ali e falar: vocês conhecem Paulo? Ele passou por aqui e ele curou toda essa ilha. Quem precisa aparecer é o Senhor Jesus. Foi ele foi sacrificado. O sacrifício foi dele. Então, é linda essa palavra porque ela mostra onde que eu tenho que me colocar. Eu tenho que me colocar na minha posição. Eu tenho sim que servir. Eu tenho sim que levar o evangelho. Eu tenho sim deixar Deus me usar. E me usar na palavra. Eu não sou muito boa de palavra, irmãos, mas a gente tenta. Mas usar na cura. Mas a todo tempo eu tenho que deixar muito claro que quem tem que aparecer é o Senhor Jesus. Ele que tem que aparecer. É Ele, é dele, por Ele são todas as coisas. E aqui, então, o Senhor falava isso comigo. Paulo teve esse entendimento de sair daquela ilha, deixar um povo evangelizado. E de verdade, irmãos, eu não tive tempo e não sei
Se na ilha de Malta foi aberta alguma igreja ou não, eu não sei. Eu estou deixando aqui claro para os irmãos que eu não pesquisei. Até pensei em pesquisar isso ontem à noite e acabei que hoje durante o dia eu esqueci. Então eu não sei se ficou. Mas ficando ou não uma igreja ali, quem saiu exaltado ali foi o Senhor Jesus, né? E aí, no versículo 10 vai dizer assim, ó: os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Lembra que no capítulo 27, esse povo, eles tinham o navio, estavam no navio, tinham as bagagens. Eles perderam bagagens, perderam o navio, perderam tudo. Aqui, depois desse período que eles passaram ali, levando a palavra do Senhor, usando a medicina para cura, ajudando aquele povo, a gente não sabe, a palavra não diz, mas o quão necessitado era esse povo. A gente viu que era um povo prestativo, mas a gente não sabe da dificuldade. Aí a palavra diz que eles saem dali com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Eles perderam tudo no outro navio. Lembra que eu falei que se o momento é difícil, se tem algumas perdas, não se importe com perdas materiais. Aqui vai dizer que 3 meses depois eles ganharam as coisas necessárias para seguir viagem. Porque aqui no versículo 11 diz assim, ó: 3 meses depois partimos num navio de Alexandria, que invernara na ilha. Aquela ilha sempre parava navios. Teve outro navio que já parou por ali. E quando passou o inverno, que as condições marítimas já davam para sair, esse povo todo sai nesse navio e com coisas suficientes para chegarem ao seu destino. O Senhor proveu na vida deles aquilo que eles perderam. Aquele povo colocou na mão deles de novo. O que você perdeu nesse tempo agora? O que nesse tempo você vem se lamentando? Com certeza o Senhor tem propósito na tua vida. Eu coloquei no tema desse vídeo aí, o propósito de Deus. Nada acontece, irmãos, nada acontece nas nossas vidas que tenha pego Deus de surpresa. Não, nada. Tudo tem um propósito. Pode ter certeza que Deus vai prover na tua vida. Você sendo fiel, Deus vai prover na sua vida. A palavra do Senhor diz assim, lá no versículo 16: e logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos, mas a Paulo se lhe permitiu morar por sua conta com o soldado que o guardava. Paulo, ele era um prisioneiro. Nessa passagem, ele era um prisioneiro. Ele estava saindo de Jerusalém para ser entregue a César em Roma. E aí, quando ele passa esse período na ilha, eles pegam o navio e vão. Quando eles chegam em Roma, os prisioneiros foram entregues aos soldados lá. Mas Paulo lhe permitiu morar por sua conta com o soldado que lhe guardava. Paulo foi morar sozinho, praticamente, com um soldado que ficava lá guardando ele, vigiando ele. Mas foi morar por sua conta lá. E diz assim lá no versículo 30, já estou finalizando, irmãos. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo.
Ou seja, a casa de Paulo acho que era um entra e sai danado. Porque todo mundo que queria saber da palavra de Deus estava lá na casa de Paulo. E versículo 31, o que ele ficava fazendo em casa? Pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo. A última palavra é sem impedimento algum. Paulo é preso, passa uma tribulação danada no meio do caminho e vai para Roma. Fica 2 anos numa casa que praticamente era só dele, aonde podia entrar e sair, e ele ficou ali pregando a palavra de Deus. Nesse meio tempo, Paulo escreveu cartas para as igrejas, Paulo pregou o evangelho, né? Ele falou das boas novas de Cristo. Você acha mesmo que Deus já não preparou tudo na tua vida? Você acha mesmo que esse momento estranho que você está passando, lá na frente não tem uma casa preparada para você? Põe um sorriso nesse teus lábios. Glorifique o nome do Senhor. Por 2 anos, Paulo ficou ali. E aí, detalhe, eu acho que quem perguntava assim, cadê Paulo? Paulo está preso lá em Roma. Paulo é prisioneiro. Mas Paulo podia fazer aquilo que ele mais amava, que era pregar a palavra do Senhor, que era estar junto dos que ele amava. Porque aqui é muito clara a palavra lá, no 30. Recebia todos quantos vinham vê-lo. Meu Deus, sem limitações, entra e sai quem quer. Não tinha limitação. E o povo lá pensando, Paulo está preso. Já tem 1 ano que Paulo está preso. Não, tem 1 ano e meio que Paulo está preso. E Paulo fazendo o que mais amava. Quer saber de uma coisa? Não importa o que o povo pensa de você. Não importa o que o povo está pensando, o que está acontecendo na sua vida, não. Deus te dá o refrigério. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe qual era o propósito para Paulo. Paulo, ali, pela palavra do Senhor, eu posso imaginar que foi um dos períodos mais tranquilos na vida de Paulo. Foi essa prisão. Ele podia ver quem ele quisesse. As pessoas do coração de Paulo iam visitá-los. Foi visitar lá a Timóteo, todos aqueles aliados de Paulo iam visitá-lo. Agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor nesta noite. Para muitos, você está em maus lençóis, mas você sabe que você está bem. Você está nas mãos de Deus. Você está nas mãos de Deus. E tudo que você fizer, faça para a honra e glória do Senhor. É o nome do Senhor que tem que ser exaltado. Paulo podia curar tudo. Podia, tinha autoridade para isso. Cheio do poder de Deus, cheio da autoridade. Homem íntimo de Jesus ali. Sem ter vivido com ele. O encontro de Paulo com Jesus foi depois que Cristo já era ressurreto. Não importa quando foi o teu encontro com Cristo. Eu não nasci em berço evangélico. Parabéns para você que você já veio para Cristo agora. Faz 1 ano, 2, 10, não importa. Seja íntimo de Cristo. Tenha Ele ao seu lado. Amém? Eu agradeço aí a presença dos irmãos nessa palavra de hoje. Eu não me sinto sozinha quando vocês estão aí
me sinto próximo. Se Deus permitir, se tudo correr bem, em breve nós estaremos próximos, bem próximos. Acho que não pode abraçar ainda, mas vai estar bem próximo, em nome de Jesus. Eu não sei se eu vou ser injusta se eu citar nomes, mas é um grande abraço virtual, um grande beijo na pastora Sônia, Tatiane, na Karina, na minha querida irmã Marisa. Quanto tempo eu não te vejo, irmã? Quanto tempo eu não te abraço, né? A Vera Souza, que esteve aí com a gente, a Ergeiza, lá de Minas, pastora Silvana, querida, obrigado pela presença aí. A Marília, minha querida colega de trabalho, né? A Aline, Deus abençoe a Aline, Deus abençoe toda a sua família. Continuamos em oração aí, viu, Aline? Meu querido Virgílio, uma honra tê-lo aqui. Patrícia Cabral, Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe todos que estiveram aqui. A minha mãe querida, a minha vizinha Rosângela, Deus abençoe a todos. O Gaspar, Diaconisa Mônica, Deus abençoe. O João, Deus abençoe a todos aí, viu? Deus abençoe a cada um. Que o Senhor Jesus possa nos consolar até a nossa volta para a igreja. Mas nós somos a igreja, né? Nós somos a igreja. Mas nós voltaremos para o templo do Senhor. Elizabeth, um beijo. Deus abençoe a tua vida, tá? Fica na paz do Senhor. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Eu saio feliz daqui. O Senhor falou muito no meu coração e Ele me pega de surpresa com algumas coisas e aí eu não aguento, eu desmonto e começo a chorar. Amém? Agradeça aí na sua casa, feche teus olhos. Feche teus olhos, não importa onde você está. Se você puder, pegue na mão de alguém que esteja ao seu lado. Impõe as tuas mãos sobre a cabeça, abrace, porque o da casa pode abraçar. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai querido e amado, obrigado, Senhor, por essa palavra. Oh, Senhor, o Senhor sempre nos surpreendendo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, abençoa, Senhor, a cada pessoa que esteve nesta reunião, Senhor. Pai, em nome de Jesus, visita cada um deles, Pai. Vai, Senhor, tirando a enfermidade, vai curando, meu Deus, em nome de Jesus. Traga paz para esses lares, Pai. Pai, tira a insônia, tira tudo aquilo, Senhor, que está perturbando, tirando o sono, Pai, em nome de Jesus. Visita, Senhor, que esta noite a pessoa possa dormir tranquilamente. Oh, Senhor, dormir nos teus braços, Senhor, que ela sinta a tua presença ao dormir, Senhor, e que seja um sono dos mais tranquilos dos últimos tempos, Pai. Seja um sono restaurador, Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, visita, Senhor, os hospitais. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Visita, Senhor, os médicos. Visita os enfermeiros, Pai. Deus, dê forças, Senhor, para esses profissionais, Pai, porque eles estão lutando ali por vidas, Pai. Oh, meu Deus, a gente tem visto, Pai, em que condições precárias esses profissionais estão trabalhando, meu Deus. Mas, Senhor, mostra que o Senhor está com cada um deles. Oh, meu Deus, visita as UTIs deste Brasil, deste mundo afora, meu Deus. Visita Manaus, meu Deus. Tira todo o espírito de morte daquele lugar, Senhor. Tira toda a nuvem escura daquele lugar, meu Deus. Em nome de Jesus, que seja repreendido, Pai.
Em nome de Jesus, que sepulturas sejam fechadas, Pai, em nome de Jesus. Pai, visita os grandes centros, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Pai, que esses números comecem a cair, meu Deus. Que esses números comecem a cair, meu Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, vai visitando os lares de Pindamonhangaba, meu Deus. Vai visitando, Senhor, os que estão aqui internados, meu Senhor. Pai, vai trazendo vida para eles, meu Deus. Abençoa os medicamentos. Abençoa, Senhor, os médicos, Pai. Que cada um possa trabalhar com ciência daquilo que já estão sabendo, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Eu declaro vida. Eu declaro saúde. Eu declaro prosperidade na tua vida. Amém. Amém. Deus abençoe. Foi muito bom. Muito, muito, muito bom estar aqui com vocês hoje. Deus abençoe. E não esqueça a tua máscara. Proteja a tua vida. Proteja a vida do teu irmão. Deus abençoe.